Olá pessoal, muito bom dia. Temos aqui mais um estudo bíblico. Dessa vez nós vamos falar de 3 livros que estão sequenciais aqui na Bíblia, mas que a história se confunde, que é o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. São livros que, conforme eu falei, estão na sequência da Bíblia, mas que a história deles ela se confunde, que é a história do povo de Israel, praticamente quando eles estão no cativeiro da Babilônia, dos 70 anos, e depois eles são autorizados a retornar, né? Mas antes eu quero voltar, né? Desde o princípio, nós estamos numa sequência, né, da Bíblia, você sabe, né? Nós vimos o livro de Gênesis sobre a criação, a história de Abraão, a história do povo de Israel. Depois nós vimos a história do Êxodo, quando eles saem dos 400 anos de escravidão no Egito para tomar posse da terra prometida, né? E aí vai o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, Deuteronômios. Depois Josué, quando a gente viu que eles saem do deserto, atravessam o Jordão e entram por Jericó para tomar posse, né? Nós vimos também depois Juízes, né? Junto com o livro de Ruth. Depois nós vimos os livros de Samuel, que tem a história de Davi, e depois os livros de Reis. Vem o primeiro e segundo Samuel, que tem a história de Davi, depois a história de Salomão, e os livros de Reis, primeiro e segundo Reis, que contam a história dos reis de Israel. E depois vem a história, primeiro e segundo Crônicas, que são as histórias dos reis. E eu vou ler com vocês o último capítulo do livro de Crônicas, que é o capítulo 36, a partir do versículo 15, eu acho que dá um fechamento nessa história aí. Então a gente sabe que o povo de Israel tomou posse da terra e ali dividiu as terras. Depois eles pediram um rei, né? Veio Saul, primeiro rei de Israel. Depois Saul foi retirado, aí entrou Davi. Depois Davi morreu, entrou Salomão, que era filho de Davi. Aí por causa do pecado de Salomão, o reino foi dividido. E então começa a ter reino de Israel e reino de Judá. E vai indo até que Deus levanta a Assíria para invadir Israel, capital Samaria, e usa Nabucodonosor para invadir Jerusalém, que era a capital de Judá. Então olha só, o versículo 15 em diante, do último capítulo de 2 Crônicas, fala assim, olha: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram de seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então olha só, o que ele está falando aqui, está contando a história de que o povo estava em grande pecado, o povo não estava se preocupando com as leis de Deus. Deus mandou mensageiros e mandou os profetas para avisar o povo, mas o povo zombou dos mensageiros e desprezou os profetas, né? Aí então fala que aí subiu o furor, veio o furor de Deus sobre eles, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, que é a Babilônia. Os caldeus é o povo da Babilônia. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, e não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, e nem dos decrépitos, e todos os deu nas mãos dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e o tesouro da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros. Então olha só, eles queimaram o templo do Senhor, o templo feito por Salomão, né? Eles queimaram e derrubaram todos os muros de Jerusalém, ou seja, destruíram a cidade de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia.
Então olha só, então eles levaram, fizeram servos, aqueles que escaparam, né, que eles não mataram, levaram como escravos, né, quando até no tempo do rei da Pérsia, nós vamos falar sobre isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se sagrasse nos sábados, todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então você viu que está falando aqui, ó, até que se cumprisse o que foi dito pela boca de Jeremias. O que Jeremias falou? Está lá em Jeremias 44, o capítulo 44 fala praticamente sobre tudo isso, a vaidade dos ídolos e tal, e fala da promessa de Deus com relação à vinda do rei Ciro da Pérsia. Mas o versículo 28 fala assim, ó, quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada ao templo, funda-te. Ou seja, Isaías já estava profetizando aqui, que depois de tudo isso, que o rei Ciro, ele ia ser usado como um pastor para reedificar Jerusalém. Uma outra profecia que eu quero ler é de Jeremias. Jeremias 25:9 fala assim, ó, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só, Jeremias também profetizando ao povo o que ia acontecer. Né? Depois o próprio Jeremias, diante, ele escreve assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que passados os 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para esse lugar. Então, o livro de Crônicas fala aqui, né, do pecado do povo, porque eles não ouviram os profetas, que Deus ia levantar os homens dos caldeus, que era da Babilônia, para vir e acabar com tudo. E foi o que aconteceu, né? Eles vieram e destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, puseram fogo em tudo, quebraram os muros, enfim, destruíram tudo. Mas aí Deus, através de Jeremias, ele profetiza que depois que passados 70 anos, ele ia levantar o rei para poder libertá-los, e eles pudessem então voltar para restaurar. Então beleza, nós contextualizamos aqui. Por que eu contei essas histórias? Porque o livro de Esdras, ele conta exatamente o tempo em que eles passaram, depois que eles passaram 70 anos na Babilônia, eles começam a voltar para Jerusalém, cumprindo a promessa de Deus, né? O tempo em que eles estiveram lá é contada a maior parte dele no livro do profeta Daniel, que depois nós vamos ver mais para frente, que é um período em que eles estavam no cativeiro. Então Esdras e Neemias já é um período pós-cativeiro, é um período em que eles passaram os 70 anos na Babilônia, e aí então eles começam a voltar, né? Nós temos aqui 4 reis. Primeiro o rei Ciro, que foi quem autorizou a primeira, eles voltam em 3 vezes, né, que eu vou falar sobre isso com vocês. Mas primeiro foi o rei Ciro, logo na sequência foi o rei Dario, depois teve o rei Artaxerxes, e nesse meio tempo ocorre na Pérsia o rei Assuero, que é o livro de Esther, e a história toda contada no livro de Esther, que é aquela história que a judia Esther, ela casa com o rei, né, se torna rainha, e aí tem o Amã, que é um inimigo dele lá, que tenta matar o povo judeu, e através de Mardoqueu, que ouve uma conversa do rei, ajuda o rei, enfim, e usa toda a expertise, toda a sua
inteligência para poder convencer a rainha e depois o seu povo vencer a batalha. Isso está no livro de Esther, então tem lá o reinado de Assuero também. Mas aqui no livro de Esdras e no livro de Neemias, nós temos 3 reis, que é o rei Ciro, o rei Dario e o Artaxerxes I. Do jeito que eles foram levados, vocês viram que eles foram levados em 3 levas para Nabucodonosor, lá para a Babilônia. E depois eles são autorizados a voltar também em 3 partes. E essas 3 partes que eu quero falar com você. O livro de Esdras começa falando do rei Ciro e falando que o rei Ciro autoriza, então... você viu quando o profeta Isaías profetizou que Deus ia usar, né, o Ciro para poder autorizar a volta do povo, lá em Isaías 44 que eu li, ó, que diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo que é paz, dizendo, também a Jerusalém se edificada e ao templo funda-te. Ou seja, Ciro, ele recebe essa palavra de Deus, e aí então, para que se cumprisse essa palavra de Deus, olha só, o livro de Esdras começa falando: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então, Ciro, sabendo dessa promessa que teve através de Jeremias e também através de Isaías, os 2 profetizaram sobre isso, ele escreve um edito autorizando a volta. Vamos contextualizar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi quem invadiu Judá, foi quem invadiu Jerusalém e levou cativo o povo. Okay? Depois de um tempo, né, praticamente quase 70 anos, a Pérsia, ela tinha se juntado aos Medos, e eles vêm e dominam toda a parte do Oriente. Então a Pérsia, ela vem e domina toda aquela região, e passa a ser então a nação mais poderosa que tem. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo. Império Assírio, Império Babilônico e Persa. Olha, vou ver se eu consigo inverter a câmera aqui. Se eu conseguir, para mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Tá vendo? Acho que aqui tá dando para ver, ó. Então, o reinado da Babilônia é esse menorzinho aqui, ó. Tá vendo? É esse que tá aqui em vermelho, ó, que é o menorzinho. Depois o que acontece? Vem a Pérsia e domina uma grande parte, ó, essa parte roxa aqui, ó, é tudo dominado pela Pérsia, tá vendo? Ó? Esse era o Império Persa, que vinha, na verdade, até aqui embaixo, na África. Então pegou parte do Egito, Etiópia, eram 127 províncias que ficaram sob o comando persa. Aí depois, só depois veio o Império Grego, através de Alexandre o Grande, que é essa linha laranja, né? E aí que ele vem e domina a Pérsia. Mas, nesse período aqui, então, a Babilônia, ela foi dominada pela Pérsia, né? A Babilônia foi dominada pela Pérsia, e a Pérsia tornou-se a nação mais poderosa ali, então tornou um império, o Império Persa. Então saímos do Império Babilônico para o Império Persa. Então a sequência da história é essa. E depois do Império Persa vem o Império Grego, né, que Alexandre o Grande conquista tudo e eles passam a dominar todo o Oriente. E na sequência vem o Império Romano. Então aí quando o Roma vem e aí domina parte da Europa e domina todo também aquela parte do Oriente, né, que eles chamam de Ásia Menor. E enfim, e aí começa então o Império Romano. Quando Jesus nasce, Israel está sob o comando do Império Romano. Mas aqui então nós estamos vendo Israel saindo do Império Babilônico e indo para o Império Persa, né? Tudo isso sendo dominado então por outros reis, por outros povos. Então o que acontece é o seguinte: o livro de Esdras, ele, conforme eu li para vocês aqui, ele começa com o rei Ciro falando da promessa que ele tinha de Deus, da promessa que ele sabia de Deus, e ele então autoriza
um monte de judeus a voltarem para Jerusalém. Para quê? Para a reconstrução do templo, né? Quando falam, olha, eu vou fundar para Deus uma casa na cidade de Jerusalém. Então tem um líder chamado Zorobabel, ele pega o povo e leva para Jerusalém para a reconstrução do templo. Ali eles têm grandes problemas. Os samaritanos que estão lá se colocam no caminho deles, não tenta impedir a reconstrução do templo. Por isso tem essa grande briga entre os judeus e os samaritanos. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, né, ele está falando o seguinte, que o samaritano, por mais inimigo que fosse do povo judeu, né, um samaritano acaba ajudando um judeu, sendo que um sacerdote e um levita, dois homens importantes, né, na tradição judaica, eles passaram perto de um homem que tinha sido espancado, né, e não ajudaram, e veio um samaritano que teoricamente era inimigo e ajuda. Então, quando o fariseu pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, ele conta essa parábola e fala, né, o próximo é aquele realmente que ama o irmão, aquele que está disposto a ajudar o irmão. Então, eles voltam para Jerusalém, comandados por Zorobabel, e os samaritanos se opõem, tentam impedir de todo jeito a reconstrução do templo, mas eles conseguem, a duras penas. Eles param por um tempo, depois recomeçam e conseguem reconstruir o templo. Essa foi a primeira volta, depois dos 70 anos de cativeiro da Babilônia. Aí vem a segunda volta. A segunda volta que eles fazem é através da autorização de Dario para Esdras, que é o autor desse livro que nós estamos lendo. Aí então o que é importante a gente saber é o seguinte, é que os samaritanos, que o pessoal lá, quando eles estão reconstruindo o templo, eles mandam uma carta para Jerusalém, para a Babilônia, para Pérsia, né, para Ciro, falando um monte de coisa, né, contando um monte de mentira com relação ao povo para impedir. Mas aí depois vem Dario, eles acabam vendo as cartas e impedindo a reconstrução do templo, mas depois de um tempo Dario vê essa autorização de Ciro e acaba novamente autorizando para eles terminarem o templo. Mas aí vem Esdras, ele sai então do Império Pérsia, da capital da Pérsia, e vai para Jerusalém para fazer uma reconstrução moral e espiritual. E depois vem já o livro de Neemias, lá conta a história da volta, que a terceira volta é a volta definitiva do povo para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Então, Esdras e Neemias, eles contam essas três voltas. A primeira volta para a reconstrução do templo, que está no livro de Esdras. A segunda volta, que é a reconstrução moral e espiritual. E a terceira volta, que é a reconstrução dos muros. Né? E aqui que eu queria me ater com vocês. Depois o livro de Esther conta aquela história lá que eu falei. A Esther casa com Assuero, que é um dos reis da Pérsia lá, mas é no outro livro. Mas é nessas três histórias que eu queria parar para falar com vocês uma mensagem. A primeira, né? Então, Zorobabel volta e reconstrói o templo. Depois Esdras vem. Quando Esdras chega e eles tinham reconstruído o templo, ele viu que tinha uma bagunça, que eles não estavam nem aí para as leis de Deus, que eles não queriam cumprir mais as leis de Deus. O povo tinha os judeus casados com as mulheres samaritanas, e estava aquela bagunça, e Esdras vem e repreende, chama a atenção do povo, fala, vocês não podem continuar assim. Nós temos que retomar, nós temos que ver. Então ele leu para o povo as leis de Deus, né, as leis de Moisés, ensinou o povo espiritualmente o que eles deveriam fazer, qual a importância do cumprimento da palavra de Deus através da lei de Moisés. E aí ele provoca então ali uma separação entre aqueles que queriam realmente andar com Deus e aqueles que não queriam, e ele faz então uma reconstrução espiritual e moral no povo. E eles estão vivendo, mas ali está só o templo reconstruído, e eles estão ali, mas a cidade está destruída, os muros estão destruídos. Aí nós entramos no livro de Neemias. Neemias, ele é um copeiro do rei, e ele então ele entra na presença do rei, e o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta para ele, o que está acontecendo com você? E aí então Neemias fala, o problema é que eu tive notícias lá de Jerusalém,
e a nossa cidade está em frangalhos, nossa cidade está com muitos problemas, os muros estão destruídos, e o rei Artaxerxes, então, ele autoriza Neemias a voltar para Jerusalém para ajudar os irmãos a reconstruir, e junto com ele volta milhares e milhares de pessoas, e aí volta um exército para Jerusalém, e lá eles reconstroem a cidade de Jerusalém e reconstroem os muros de Jerusalém. Depois Neemias até volta, que ele tinha feito um combinado com o rei, que depois que ele reconstruísse ele voltaria, mas depois o rei autoriza ele a voltar novamente para viver definitivamente em Jerusalém. Essa história eu estou contando para vocês porque em Ageu fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós estamos falando de uma reconstrução de um templo. Não adianta a gente reconstruir o templo se nós não fizermos uma reconstrução espiritual. Estou dizendo isso porque nesse momento de pandemia, muitas igrejas agora estão voltando a reunir, muitas igrejas estão voltando aí a ter os seus cultos presenciais, que até agora a maioria, né, ou todas estava tendo online, mas as igrejas estão começando agora a retomar as reuniões locais, né, e presenciais. E aí eu vejo o povo bastante animado, vamos voltar, vamos arrumar o templo, vamos reformar, ou vamos limpar, e cuida do templo. A questão é que o templo sozinho, ele não é nada. O templo, ele precisa do verdadeiro templo que somos nós, né? Então, por isso que Paulo falou que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o templo de Deus, ele nunca foi destruído depois que Jesus construiu o que somos nós. Estamos aqui como o templo do Espírito Santo. A grande questão é que o templo de pé sozinho, ele não tem poder para nada e ele não pode nos ajudar. Então o que acontece é que nós temos que fazer uma restauração espiritual e moral em todos nós. Então a volta de Zorobabel, ela ajudou na reconstrução do templo, mas sem a volta de Esdras, nada disso valeria a pena, porque a volta de Esdras foi quem moralizou aqueles que frequentavam o templo. Então, se nós somos o templo de Deus vivente, se nós somos o verdadeiro templo, né, o que acontece naquele templo lá é uma reunião que nós devemos fazer para cultuar ao Senhor, para glorificar o nome de Deus. Pronto. Mas o templo de Deus vivente, que é esse templo que nós somos, o templo do Espírito Santo, esse precisa estar o tempo todo passando por uma higienização moral e espiritual. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender com Esdras. Esdras chegou lá e tudo que estava de errado, ele foi pondo em ordem, foi organizando. Então, o que eu quero falar, principalmente para você que frequenta uma igreja, é que você precisa, na verdade, ajudar a refazer o templo, mas de forma espiritual. Convido você, então, a reorganizar a sua vida para que você se fortaleça espiritual e moralmente, né? Para que possa valer a pena realmente esse retorno agora pós-pandemia. E aí só depois disso é que tudo vai ser fortificado, é que tudo vai ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E aí vem a terceira volta, que é a volta de Neemias, que reedificou o muro, e aí a cidade de Jerusalém voltou a ser uma cidade segura. Então o que eu digo para você é isso: não adianta a gente simplesmente ser um templo de Deus. Não adianta a gente agora, pós-pandemia, voltar para a igreja e para chegar lá e continuar como a gente era antes. Nós precisamos fazer uma mudança espiritual no meio da igreja. Nós precisamos fazer uma higienização moral e espiritual no meio da igreja. A igreja precisa, de uma vez por todas, assumir o papel dela, que é de levar almas ao reino dos céus. Esse é o papel da igreja, não é de se enriquecer, não é de, sabe, ficar lotando igreja lá para cobrar dízimo, para qualquer outra coisa. O papel da igreja é povoar o céu e não povoar esse templo aqui da terra. O papel da igreja é levar o pecador ao arrependimento, como foi ensinado por Cristo. Cristo disse: eu vim para chamar o pecador ao arrependimento. E esse é o papel da igreja, é justamente chamar esses pecadores ao arrependimento,
e cuidar para que eles sigam o caminho que leva a Deus. Qual é esse caminho? Jesus Cristo. Então, precisamos aprender isso. Então, é como se a gente estivesse tendo uma oportunidade. Assim como Israel teve a oportunidade de voltar do cativeiro da Babilônia para a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, e eles passaram por uma reconstrução moral e espiritual através de Esdras, o que eu quero te convidar é isso. É que a gente volte para o templo realmente, volte para essa oportunidade que nós estamos tendo de adorar a Deus, mas que, acima de tudo, a gente possa fazer essa higienização moral e espiritual em nós, para que a gente saiba, para que a gente cumpra a verdadeira função da igreja, que é o reino dos céus, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Né? Depois disso, só depois disso é que nós seremos fortalecidos. Se a gente souber a nossa função, se a gente realmente exercer, assumir esse papel de povoar o céu, então a gente passa a saber da nossa verdadeira missão, e aí a gente será fortalecido. Por isso, então, tem uma simbologia muito grande espiritualmente falando sobre a vinda do povo através, liderado por Zorobabel, a vinda do povo liderada por Esdras, e a vinda do povo, a volta do povo, liderada por Neemias. Né? Mais uma vez vou falar, são esses três retornos estão no livro de Esdras e Neemias. Então, o primeiro, Zorobabel, edifica o templo. O segundo, Esdras, edifica moral e espiritualmente. E o terceiro, Neemias, já no livro de Neemias, é claro, que reedifica os muros da cidade e a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, então, está pronta para receber o Messias. Porque eles sabem que, preparando tudo isso, eles receberiam aquele que veio para trazer vida, que foi Jesus Cristo. Então, independente de quem estava no comando do império, né, quando Jesus veio, era o Império Romano, o que importa é que o templo, é que tudo já tinha sido restaurado para esperar a volta dele. Então agora nós estamos na iminência da volta de Cristo. Cristo fez uma promessa que ele voltaria para buscar a igreja dele. Né? Pode ser que ele volte a qualquer momento, é o que Paulo escreve lá, se não tivermos desfalecido. Mas se a gente tiver também, não tiver aqui, quando Jesus voltar, os que estão mortos é que vão ressuscitar primeiro. E só depois a igreja será elevada aos céus. E então nós precisamos restabelecer a ordem no templo do Senhor. Nós precisamos restabelecer a ordem, que é nos fortalecer, nos purificar espiritualmente e moralmente, para estarmos preparados para a volta de Cristo. Amém? Era a mensagem que eu tinha para você. Tá? Eu queria até pedir perdão ao pessoal que acompanha através do Skype na igreja, né? Porque pode falar, pô, mas tá falando de novo. Não, é que quando eu falei isso na escola bíblica, lá na igreja, no estudo bíblico nós fizemos através do Skype. E aí eu senti no coração também de trazer essa mensagem para vocês aqui através do Facebook. Tá bom? Eu quero agradecer muito a companhia, a presença de vocês, aqueles que estão comigo sempre. A gente percebe aqui que vai alternando, né? As pessoas às vezes não podem ficar o tempo todo, que às vezes fica um pouco demorado, as pessoas entram e saem, mas a cada um que está assistindo, que acompanha semanalmente, eu queria deixar aqui meu muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. Olha, agora nesse momento, ao vivo está com a gente a Ivanete, que Deus te abençoe, viu, Ivanete? A Eliana, que também está sempre com a gente, Deus te abençoe. O Carlos, que é meu parceirão, o Carlos, meu irmão, Deus te abençoe. A Fran, que está acompanhando, aproveitando agora a Fran, mandar um abraço para todo o pessoal que trabalha comigo, o Rogério, o Luiz, a Maria, a Yolanda, a Sônia, a Jô, a Luciana, e enfim, todo o pessoal que trabalha. Aproveito e mando agora também um beijo para a Regina, que está sempre comigo também, a Cileia, né? A Helena. Aí na Helena mandar um abraço também pro Juan, um grande beijo no seu coração, Juan. O Henrique, né? O Eric, o Leonardo, o Leandro, enfim, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? A Regiane, que Deus te abençoe, Regiane. A Angélica, o João Carlos, a Rô, que Deus te abençoe também, Rô, você, o Vini, a Ana, o Carlos, quem mais? O Zé Francisco, a Laena, a Vanésia, é isso?
Vanesia, que Deus abençoe, acho que é a paz do Senhor, amém, minha amada. Né? A Patrícia, a Gisele Araújo, a Sônia, que Deus abençoe você, e o Jorginho, Sônia. O Rogério Carbone também está sempre com a gente, o Zé Reinaldo, que está sempre com a gente, a Suzana Pereira, que Deus abençoe, o Alex, evangelista, missionário, profeta de Deus, a Neide, a Sirlene, a Elizabeth, que escreveu aqui um bom dia a todos, bom dia pastor, bom dia para você também, Elizabeth. O Vanderlei, que escreveu aqui bom dia primo, bom dia Vanderlei, que Deus te abençoe. A Célia Freitas, que falou que gostou da mensagem, que Deus te abençoe, viu Célia? O Sérgio Carrara, que é meu irmão, o Tadeu Cohen, meu grande amigo, Deus te abençoe também, enfim. E o pessoal que teve antes também, que Deus abençoe a todos, tá? Eu vou fazer uma oração agora para a gente encerrar essa mensagem. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos sustenta. Então nós somos gratos ao Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, para que a gente possa, ó Deus, fazer uma higienização moral, principalmente no meio da igreja. Abençoa, Senhor, os líderes das igrejas, para que eles possam entender o verdadeiro significado do reino dos céus e a verdadeira função da igreja aqui na terra. Nós precisamos, ó Deus, não encher a igreja, mas encher o reino, encher o céu. Então nós te pedimos, ó Deus, nos dê sabedoria, disposição, discernimento e abençoe, Senhor, a cada um com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Visita, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo e dê a eles também o entendimento necessário. Coloca a tua mão poderosa sobre cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, viu? E até terça-feira que vem com mais uma mensagem. Se Deus quiser, uma mensagem de Deus no seu coração, tá bom? Até terça então.